Olá, meu nome é Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é América Espanhola, período esse que nós vamos demarcar como as conquistas ali do período da expansão marítima, logo após a formação do Estado português, né, que vai dar os primeiros passos da expansão marítima. Nós temos a formação quase um século depois da Espanha como formação como Estado nacional. E toda essa implementação desse colonialismo aqui na América e essa chegada da Espanha na América que nós conhecemos como América Espanhola. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje explicarei um pouco sobre a colonização da América Espanhola aqui na América como um todo, certo? Então, em primeiro momento, é bom a gente demarcar a questão do espaço e do tempo. A questão do tempo, né, que foi marcado cronologicamente, foi em 1492, logo após a formação do Estado Nacional, né, que a Espanha vem sendo implementado, chegando aqui na América. Ela vai chegar ali na América, ali nas partes das Ilhas Caribenhas, aonde é hoje localizado o Haiti e a República Dominicana, né, que também passa por um processo ali revolucionário através da colônia francesa, através da Revolução do Haiti, tema esse muito importante, que já terá vídeo neste canal sobre esse tema, e é desse contexto e desse local. Então, o tempo 1492, ali o processo ali de expansão marítima, e o local é a Ilha Caribenha. Eu gosto sempre de destacar, né, que quando nós falamos sobre a América Espanhola, a gente pode fazer algumas comparações com a América Portuguesa, com a chegada, né, de Portugal aqui no Brasil. Porém, tem algumas diferenciações muito importantes que eu irei pontuando ao longo do vídeo. O que é importante também destacar que quando o Cristóvão Colombo ele chega aqui nas Ilhas Caribenhas, como eu trouxe para vocês, o Haiti e a República Dominicana, né, o nome, né, que dá aqui o continente não é dado como a Cristóvão Colombo. Por quê? Porque é chamado de América. Porque quando o Cristóvão Colombo chega aqui, ele fica pouco tempo. E quem vem fazer as outras expedições, quem vem analisar de fato, né, se realmente é um continente ou não, é o Américo Vespúcio. E aí é dado em homenagem a ele, a essa questão, né? Claro, que é o nome de um colonizador, né? Do Américo Vespucci, a gente chama de Américo, de América devido a esse contexto. É sempre bom sempre destacar também desta forma. O que é importante destacar também é que o período que a Espanha se finca suas bases aqui na América é o período que nós conhecemos como mercantilismo. E o que foi o mercantilismo? O mercantilismo ele está dentro do processo do sistema do capitalismo. Ele é uma fase do capitalismo. Nós temos o capitalismo mercantil, depois nós adentramos uma segunda fase que é chamado do capitalismo industrial, que ele é bastante divulgado por Karl Marx, que é influenciado pelo Adam Smith e por aí vai, certo? E aí é importante destacar que dentro do mercantilismo, que é uma forma mais primitiva, né, daquele capitalismo que está surgindo ali pós a Idade Média, né, nós temos aquele capitalismo muito fincado na base, né, da busca por metais preciosos, uma vez que os países que continham bastante metais preciosos, como ouro, prata, demarcava mais a sua riqueza. A medida de riqueza daquele contexto era através de metais preciosos. Então, a busca por metais preciosos para formar os estados nacionais fortes fazem parte do processo do mercantilismo. E também tem aquela questão da colonização, de você extrair tudo de uma colônia e jogar para a metrópole. Então não se pensava em desenvolver a colônia, certo? Essa ideia é uma coisa muito mais para frente, já no processo de independência. Então o mercantilismo ele faz parte desse processo do sistema do que nós conhecemos como a expansão marítima e a colonização da América Portuguesa. E o que é importante destacar também, pessoal? Quando o Cristóvão Colombo ele vem e chega aqui na América, ele chega aqui por conta de dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é o que, né? É que o mar Mediterrâneo, já que a Espanha está ali numa península, a península que é dividida entre Portugal e Espanha, né?
A Espanha, ela não poderia, eles queriam primeiro chegar à Índia, ali no Oriente Médio, para em busca de especiarias. Só que o mar Mediterrâneo, ele estava totalmente fechado, deveria pagar muitos impostos, já que estava sendo dominado pelas cidades italianas, ali devido ao processo lá do Renascimento Cultural, ali em Veneza e outras cidades italianas deveriam pagar impostos, então não dava para adentrar o mar Mediterrâneo e também não dava para contornar o norte da África. Por quê? Porque ali, através do Cabo do Bojador, através do Cabo das Tormentas, Portugal já tinha dominado aquele processo. Vocês lembram quando eu falei sobre a expansão marítima, através de Portugal, através ali da conquista de Celta, ali no Cabo do Bojador, no entorno da África, já fazendo o processo de escravização, né? Então, a Espanha, ela se viu, né, de uma certa forma, né, pensando nesse imperialismo também, ela viu buscar por novas rotas comerciais. E aí, dentro dessas novas rotas comerciais, ela vai acabar dando a volta ao mundo, vai acabar buscando outras rotas e assim vai chegar ali nas Ilhas Caribenhas, certo? E aí tem um ponto muito importante, quando eles chegam nas Ilhas Caribenhas, ali no atual Haiti e a República Dominicana, já existiam civilizações, né? Nós já existíamos que nós conhecemos como os povos nativos. E dessas civilizações nós temos os Incas, os Maia, os Astecas, que também requer um vídeo sozinho, só para eles. E aí dessas civilizações elas foram dominadas, elas foram... Claro que tem todo um processo, tem todo um contexto, requer um vídeo só para isso, mas teve todo esse processo de colonização. E nós tivemos a dominação do Império Aztecas em 1521, através da figura chamada Hernán Cortés, que teve até influência ali também, né, aliança com a Malícia, e tem todo um processo. Nós tivemos em 1533 a dominação do Império Inca através do Francisco Pizarro, aonde ele, observando, né, que a fragilidade da sucessão dentro do Império Inca, né, ele vai o que? Né, aproveitar disso e vai dominar o Império Inca. E também o que é importante destacar, né, que os europeus eles estavam de certa forma um pouco na vantagem, já que eles já tinham o domínio das pólvoras, eles tinham o domínio dos cavalos. Os cavalos não é uma coisa da América, é uma coisa da Europa, isso dava muita vantagem dentro das batalhas. Eles também, né, tinham bastante aliança com os povos. Vale destacar que dentro da América, né, aqui os povos originários eles não podem ser vistos como uma única coisa só, eles também tinham rivalidades entre eles, então eles faziam aliança com outros europeus, certo? Então, quando o Cristóvão Colombo chega, quando a expedição espanhola chega na América, tem todo esse processo de mudança na estrutura social, política e econômica, através de uma dominação que é feita lá da Europa para cá, para o Brasil, certo? Claro que esses povos originários, né, como os maias, os astecas, os incas e outros nomes que não vieram a ser conhecidos na história, eles resistiram, eles lutaram contra esse processo. E é óbvio que a gente também tem que destacar essas questões que nós conhecemos na história como agência social. O que é agência social? É toda essa forma que o povo dominado também se rebela contra o seu dominador. Beleza, pessoal? E aí, eu gostaria de trazer alguns tópicos, né, da América Espanhola para a gente se situar um pouco, né, dentro desse período histórico. Já trouxe para vocês o contexto da expansão marítima, o ano, né, que foi 1492. Já falei um pouco também sobre as questões do mercantilismo, sobre todo esse processo do capitalismo, a busca de metais preciosos. Faz parte também, né, da expedição católica, já irei pontuar. Eu vou trazer bastante informação, mas a gente vai sempre relembrando essas informações para a gente conseguir ficar bem amarrado. Entrando agora no ponto da economia na América Espanhola, ela vai se diferenciar um pouco da América Portuguesa. E por quê, professor? E eu irei explicar, né? A diferença é que
quando Portugal chega, né, adentra no território brasileiro, ele não encontra de cara o ouro. Lembramos que até de 1500 até 1530 nós temos o processo de escambo e vai encontrar ouro no Brasil só lá para o século XVII, para o século XVIII, né, que nós temos a Guerra dos Emboabas, a Guerra do Mascate e por aí vai, todos esses processos, né, que vai culminar depois na exploração do ouro. Já quando a Espanha chega aqui primeiramente na América Caribenha, eles já encontram o ouro de cara. E aí a dinâmica econômica da América Espanhola vai ser um pouco diferente comparado à dinâmica da América Portuguesa. E aí, dentro disso, né, o que é importante destacar, né, que o Estado espanhol ele já vai se enriquecer muito logo de cara, porque ele encontrou já ouro de cara aqui na América espanhola. E aí é dentro desse momento que a gente vai destacar também, né, uma concepção sobre como a economia ela funcionava e qual era a mão de obra dentro da América Espanhola. A mão de obra principal utilizada na América Espanhola, ela era de certa forma uma herança daquele processo e também uma implementação de uma nova mão de obra. E aí, dentro desta herança, nós temos a principal das questões dos incas, né? Que era chamado uma herança que a mão de obra se chamava mita. E o que era mita, né? Era esse trabalho dentro das minas, onde tinha um chefe local. Desse chefe local, ele sorteava, né, uma das suas famílias e presenteava através de moradia e de trabalho. E aí, essa moradia, alimentação, trabalho, né? E aí, essa família ia trabalhar ali dentro dessas minas em busca do ouro que, claro, que ia para Portugal. Olha como é... Portugal não, desculpa, para a Espanha. Olha como é que a coroa espanhola, né, a colonização espanhola, ela utiliza também de mecanismos que já existem dentro do próprio sistema para se beneficiar daquele sistema. Dentro de um processo de colonialismo, né, nós conhecemos um pouco o conceito chamado circularidade cultural, onde é que eu aprendo com você e você aprende comigo, se utiliza de vários mecanismos do que, né? Do modo econômico daquela sociedade, só que aquela sociedade tem um outro sistema de lucratividade, né? Ela tem outro sistema econômico, né? Mas você pega aquele modo de produção e transforma no seu próprio sistema econômico e foi utilizado. E o nome disso é chamado de mita. Era uma das mãos de obras utilizada, mão de obra indígena, certo? Além disso, nós temos também uma implementação da mão de obra que vem lá da Espanha aqui para a América Espanhola. E nós temos que é o que, né? Que é a encomenda, que era o que, né? Que era essa exploração das minas, onde é que os próprios espanhóis, eles exploravam as minas, só que eles não chamavam de escravidão. Por quê? Porque eles pagavam esses indígenas e pagavam com o que, né? Com a cristianização. Só que, podemos falar sobre um processo de escravidão? Talvez não, mas é um trabalho extremamente exploratório, até porque, né, é um processo também, né, que nós conhecemos também como um período ali, né, após a Reforma Protestante, né, alguns chamam de Contra-Reforma, mas eu não gosto de chamar de Contra-Reforma, eu acho que a historiografia trabalha muito melhor com a ideia de reforma religiosa, né? E tinha que se expandir a fé cristã, certo? E é importante destacar também, né, que os reis católicos de Castela e de Aragão, eles eram chamados de reis católicos na época. Mas também já irei trabalhar já nesse sentido, né? O que também é importante destacar, né? Ocorreu também a escravidão indígena, só que essa escravidão indígena, a escravidão africana, essa escravidão africana, ela está mais fincada ali nas ilhas caribenhas. Por quê? Né? Porque se utilizou também da cana-de-açúcar, certo? E aí nessas sociedades que não se tinham tanto ouro, começou a se desenvolver a cana-de-açúcar, que naquela época era chamada até de ouro branco, o pó branco, né? E por aí vai. Beleza? E além disso, né, como eu disse para vocês, a América Caribenha era um império católico. E por que ele era um império católico, né?
era uma sociedade que as suas bases fincadas, né, era atribuída através dos reis espanhóis. E que reis espanhóis era esse, né? Era Isabel de Castela, né, que vai fazer uma união com Fernando de Aragão. E eles vão expandir, né, dentro da sua ideologia, a fé católica. Olha como é que a justificativa religiosa, dentro de um processo de colonialismo, também é muito importante para simplificar esse processo colonial. E aí a Inquisição, né, ela era muito forte dentro desse processo. Você imagina, se os reis eram católicos, a sociedade, uma sociedade que não tinha base nenhuma do catolicismo, elas eram implementadas à força. A sociedade era dividida em quatro pontos muito importantes. Essa estratificação social, ela é dividida em primeiro, lá no topo nós temos os chapetones. Quem eram esses chapetones, né? Os chapetones eram pessoas espanhóis de confiança do rei que vinham para cá, para a América Espanhola, né? E ficavam com os melhores cargos, tinham uma posição hierárquica acima de todos. Eles desdenhavam de mais privilégios comparados aos outros. Abaixo nós temos os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos também eram de uma parcela dessa elite, desdenhavam também de privilégios, mas não tanto quanto esses chapetones. Geralmente eles eram filhos dos chapetones, né, que eram nascidos aqui na América. Só que é um ponto muito importante. Lembrando que não é um contexto da formação, né, da identidade nacional, não é aquele contexto daquele processo que está lá no século XIX. Então esses chapetones, eles muitas das vezes, né, eles não se enxergavam como americanos, não se tinha uma ideia de uma identidade com a sua localidade, mas ele era negado lá na Espanha, porque ele não nasceu na Europa, ele não é europeu. Então eles ficavam um pouco dessa forma de uma confusão. E sendo assim, eles estavam abaixo dos chapetones, certo? E aí nós temos, né, abaixo deles nós temos os povos originários, os povos indígenas, que não eram escravizados, mas exigiam muito das suas explorações para pensar esse processo econômico. E por último, nós temos os povos escravizados, que eram os africanos, também foi utilizado, eu trouxe bastante mão de obra escravizadas aqui para a América Espanhola, já irei falar também qual é o território da América Espanhola, né? E também eles foram utilizados e também fizeram parte desse processo de escravidão. A América Espanhola era dividida em quatro grandes áreas muito importantes. Nós tínhamos a sede, que ficava lá na Espanha, que tinha uma coroa, que demarcava essa centralidade política e econômica. E nós temos também, né, essas quatro divisões, né, que eram subordinadas ao quem? Ao chapetone. O chapetone ele fazia parte do vice-reino. Era eles que eram os funcionários públicos e eles que comandavam toda essa sociedade, certo? Os vice-reinos eram as sedes administrativas dentro desse processo. Nós temos a Nova Espanha, que é conhecido hoje como o território do México. Nós temos o Reino de Granada, com a sede em Colômbia. Nós temos, em terceiro lugar, o Peru, que faziam parte, né, o vice-reino ali com a sede em Lima, e o Reino do Rio da Prata, que hoje nós conhecemos como Argentina e Uruguai. Todos esses territórios, eles faziam parte da América Espanhola. Repetindo, Nova Espanha, México, nós temos o Reino de Granada, que hoje é a atual Colômbia, nós temos o Reino do Peru, com a sede em Lima, e o Rio da Prata, com a Argentina e o Uruguai. Esses locais eles tiveram muita influência da colonização espanhola. E a administração política? Como é que a América Espanhola ela se administrava politicamente? A administração política, né, era formada nessas quatro áreas que eram áreas independentes, como umas cidades-estados, onde é que cada um vai ter o seu poder. E o nome desse poder, né, é chamado de cabildo. Era o local onde é que os chapetones ele comandava essa cidade, certo? O vice-reino ele tinha um local chamado de cabildo, não podemos esquecer esse nome,
cabildo, certo? Que era uma sede administrativa. Nós tínhamos também lá na Espanha um local muito importante chamado Sevilha, que era uma cidade que ficava ali no porto, onde é que recebia todas essas mercadorias, todos esses processos de extração da América Espanhola, que deveria ficar ali na Espanha, certo? Era a cidade de Sevilha, que também tinha suas casas de contratação, ali demarcava os seus impostos, ali demarcava os produtos, os salários dessas pessoas. E por último, no topo hierárquico, nós temos o Conselho das Índias, aonde que vivia toda essa administração política, que era administrado pelos nobres espanhóis e os conselheiros. Os nobres espanhóis e os conselheiros que demarcavam um pouco desse processo. Beleza, pessoal? A América Espanhola, ela é bastante complexa, tem bastante pontos muito importantes. Eu acho que a gente deve se comparar bastante com a América Portuguesa, mas ficar muito atento a todas essas diferenças também. Geralmente numa prova eles pedem muita diferença. Vai perguntar qual a diferença de uma cabilda para uma sede administrativa, qual a diferença de um homem bom para um chapetone e por aí vai, certo? Todo esse processo histórico ele é importante para nós imaginarmos a expansão do colonialismo, a expansão da mentalidade europeia impondo em cima aqui da América e todos esses processos que vai culminar depois com a ruptura através do processo de independência. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e essa foi a nossa aula sobre a América Espanhola.